Bom, vou ter que espelhar a tela do meu computador aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Tá tudo certo? Grande Marati. Hey, my friend Marati. Bom, a ideia é bem simples. É a gente conversar um pouco, explicar um pouco sobre cor de dente clareado, né? Qual que é a dificuldade, os diferentes materiais, o que eu uso. E aí eu tenho um caso ali que eu separei, na verdade, só para fazer um demonstrativo de estratificação, o que eu uso nesses casos de cor clareado, que não é nada muito complicado, mas eu tenho percebido usando de diferentes marcas de cerâmicas que, por exemplo, quem me dá esse resultado e essa confiabilidade, por exemplo, para fazer cores de alto valor, cores de dente clareado, por exemplo, é com as cerâmicas da Creation, né? Hoje, diria que basicamente aí acho que em 70% a 80% dos casos que eu faço são com cores de dentes clareados. Então são pelo menos abaixo de B1 a 1 e com alto valor geralmente, né? E há muito tempo já que eu já tenho essa preocupação quando eu estou estratificando um caso, independente de qual que seja a marca da cerâmica. Se vai ser zircônia, se vai ser sobre metal, se vai ser sobre lítio de silicato, eu tenho uma preocupação muito grande de controlar o valor, porque para mim acho que uma das piores coisas que pode acontecer, para mim não, para o ceramista e para o paciente e para o dentista, quando a gente vai estratificar um caso e a cor final ela dá aquela acinzentada. E essa acinzentada, ela fica mais perceptível nas cores clareadas, entendeu? Então, A1, B1 e a Bleach 3, 4, essas são as cores que se na hora da estratificação, se tiver alguma contaminação ou se o ceramista não tiver o devido cuidado, ela realmente pode ali dar uma acinzentada e a gente perde o caso. Muitas vezes a gente perde o caso. Se for paciente que está com aquela mentalidade de ter uma cor de dente, valor de branco, de mais claro, realmente a chance da gente perder o caso é muito grande. Tá? É muito grande. Então, quando eu estratifico um caso, eu tenho realmente essa preocupação de estar controlando o valor, enfim, o valor, a luminosidade do caso, né? E nas cores claras, isso é um pouco delicado. É um pouco delicado porque, geralmente, para controlar esse valor, a gente precisa adicionar materiais mais opacos. E isso que é engraçado, porque para as cores claras, quase todos os modificadores e materiais mais opacos que a gente tem, que a gente poderia estar adicionando, geralmente são muito cromatizados. E a outra dificuldade que a gente tem é também essa situação para a gente conseguir colocar e controlar os efeitos, né? Então, se a gente colocar muito azul, vai azular demais. Se a gente colocar muito transparente, um clear, alguma coisa, você também vai baixar o valor, você pode acinzentar. Então fica aquela estratificação que não dá para se colocar tanto efeito. Os efeitos têm que ter um pouco mais de cuidado para justamente ter esse controle. Mas isso eu vou exemplificar em uma estratificação, acho que 10, 15 minutos é suficiente. Eu vou demonstrar ali como que eu faço. Então, preparei alguns slides, vou apresentar alguns slides, alguns casos clínicos também. Eu não tenho esses casos clínicos extremamente documentado passo a passo, de cores claras. Eu tenho casos de cores normais, tipo A1 para baixo aí, mas isso já dá para exemplificar o que a gente vai falar. O Wellington aqui está me perguntando se eu uso Emax. Já usei muito, ainda uso sim, gosto também do material. Hoje com a Creation a gente tem a Creation LS, né, que é para lítio de silicato, que é excelente, aí me resolve bem, então eu uso muito. E principalmente porque em alguns casos, por exemplo, eu já tive caso de eu fazer uma coroa, por exemplo, sobre implante, vamos supor no 21, e
e o 11 também ser uma outra coroa ou uma faceta, e às vezes eu tenho lítio de silicato em um e zircônio em outro. Então eu tenho uma cerâmica como a LS, por exemplo, da Creation, que dá para eu aplicar em conjunto ali os dois, principalmente se for para cor clara, porque para cor clara, por exemplo, as outras cerâmicas são boas também, mas para mim o grande diferencial, por exemplo, da Creation, para mim, é o PS0. Então, por exemplo, esse perolado, esse valor de branco, eu não conheço nenhuma outra cerâmica sem ser a cerâmica da Creation que tenha isso. Entendeu? Então as outras têm outras qualidades, outros efeitos, mas realmente esse efeito, por exemplo, que o PS0 me dá é uma coisa que me dá um autocontrole assim, uma tranquilidade para quando eu tenho cores de alto valor que é absurdo. Bom, para quem não me conhece, eu sou técnico brasileiro há mais de 20 anos já que eu sou técnico, sou dentista também há 7 anos, mais ou menos, aí, 6 anos, DSD Instructor. Já tenho dado aula em alguns países aqui da Europa, Brasil, na Ásia e enfim, quando estive no Brasil por muito tempo, faz 4 anos que eu moro aqui em Portugal agora, mas vivi aí no Brasil, tive um laboratório em São Paulo por mais de 15 anos, tá? Como dentista eu atendo pouco, não atendo muito, então eu ainda acabo atuando uma proporção de pelo menos aí 80% como técnico e uns 20% só como dentista, e geralmente é mais para produzir algum material ou algum caso que eu acho especial, e aí eu acabo pegando mais para documentar, tá bom? Vamos lá. Vamos falar aqui sobre efeitos naturais em estratificação para dente clareado. Primeiro aqui, passar aqui um pouco sobre as cerâmicas, né? Então, as cerâmicas da Creation que eu gosto muito, já trabalho com Creation há mais de 10 anos. Sempre usei muito... dá um lápis ou uma caneta para mim, por favor. Eu uso muito, por exemplo, a cerâmica, a Creation CC, para fazer sobre refratário. Eu não uso, por exemplo, sobre lâmina de platina, mas eu faço muitos casos de refratário. E aí, toda vez que eu tenho um caso para fazer sobre refratário, a minha cerâmica de escolha é a Creation CC, cerâmica feldspática, me dá uma boa luminosidade, contração, tal, tudo é bem tranquilo. Uso muito também a ZICT para zircônia, dentro gengival, principalmente para casos unitários. E agora, recentemente, comecei a usar também a LS, que é a de lítio de silicato, que era basicamente quase a mesma coisa do que a ZIF, que era uma outra cerâmica para zircônia. E também tem feldspático também, e todas elas têm. Então ajudam bastante nessa parte desse controle de luminosidade e de alto valor que é muito presente nas cores de dente clareado. Essa LS é para lítio de silicato, mas também dá para aplicar sobre estrutura de zircônio, se for o caso. Por exemplo, eu dei o exemplo quando eu tenho um central que em lítio de silicato e outro em zircônia, geralmente eu uso o mesmo material, eu sempre opto por ter o mesmo material, e aí no caso eu usaria, por exemplo, a LS, mas se for casos de zircônia, que eu uso muito, eu faço muita zircônia, eu usaria a ZICT, tá? E a CC, faço muito pouco, acho que assim, nos últimos 5, 6 anos, eu acho que eu apliquei, sei lá, 2 estruturas metálicas, apliquei sobre no máximo 2 elementos de metalo cerâmico. Então, geralmente, meus casos é praticamente 100% metal free. E o caso específico que eu fiz foi uma dentro gengival, porque não estava sendo possível na época fazer em zircônia. Por conta de trinca, contração, alguma coisa, limitação do caso. E aí acabei fazendo, e faz uns 2 anos isso, acabei fazendo em estrutura metálica. Bom, para entender aqui um pouco, vamos ver aqui como que funciona aqui essa questão aqui das cores aqui nessa tabela, esse color chart aqui da Creation, aqui, né, nessa escala aqui da Creation. Se a gente for pensar, por exemplo, em cores clareadas, e a gente der uma olhada aqui, a gente vai perceber, por exemplo, que não se tem muita opção, por exemplo, de massas claras
para se fazer, por exemplo, essas cores bleaches. E aqui eu chamo a atenção justamente para isso. Por exemplo, sempre que eu preciso usar e fazer uma cor clareada, geralmente eu preciso de uma dentina opaca para conseguir dar uma controlada na opacidade e controlar essa situação, essa possibilidade de acinzentamento ou não. Então, se eu tiver uma estratificação muito volumosa, o ideal é que eu tenha uma dentina opaca para conseguir usar como um fundo, uma base, alguma coisa para controlar, para que a dentina principal ela não seja muito translúcida e aí eu consiga realmente controlar essa opacidade do caso e assim ter alto valor e não baixo valor. E aí se a gente olhar aqui, por exemplo, nessa tabela aqui, por exemplo, nas dentina opaca eu tenho, por exemplo, o Ivory, que seria o OD43. Esse seria a dentina opaca mais clara que a gente tem, pelo menos que eu conheço, a não ser que foi atualizada alguma coisa. Essa seria na classificação aqui das dentinas opacas. Ou eu teria o A1 ou B1 como dentina opaca. E depois eu tenho também os Innovas aqui, que são os modificadores, onde eu tenho o Innova 9 aqui, que é o White, que é Stain. Então eu não tenho muita opção, por exemplo, de branco, quando eu preciso, por exemplo, usar uma dentina opaca. Porque se eu usar, por exemplo, o Ivory aqui, que seria um creme, né, que é esse OD43, e comparar eles, por exemplo, aqui com as dentinas de dente clareada, que é a BDA, a BDB e a BD0, essas dentinas ainda... esse Ivory, por exemplo, é muito amarelo. E aí se eu uso esse Ivory como fundo, por exemplo, eu vou ter um pouco de complicação. Então, nesse caso, fica um pouco delicado se usar e se controlar essa opacidade nessas dentinas clareadas. Então, o que eu faço geralmente? Ou eu uso o próprio Ivory, mas aí eu adiciono o White, eu adiciono o Innova 9, proporção às vezes de 5%, alguma coisa, e clareio ele, e aí eu uso ele como base se eu preciso. Geralmente eu uso com um pouco da própria dentina, no caso se for a BDA, eu usaria BDA, colocaria uns 30% de OD43 e colocaria uns 5%, por exemplo, de White. Aí sim eu criaria uma dentina opaca de base, ou às vezes até uma dentina de bloqueio. Imagina que você tem um caso sobre refratário, ou mesmo sobre zircônia, o substrato é muito enegrecido, e aí você precisa vir primeiro com a base mais opaca, com um fundo mais opaco ali, e aí geralmente eu crio essa massa. Então seria fazer uma máscara mesmo, que a gente chama de mask, e aí geralmente seria aí uns 5% de Innova White, ou no OD43, ou no MI61, mas o MI61 ainda é mais forte do que o OD43, ou até no própria dentina opaca do A1, tá? Então, geralmente é o que eu faço. E aí, uma vez que eu tenho essa base, consegui colocar uma base um pouco mais clara, e aí eu venho realmente com a minha dentina e depois com o meu esmalte. E aí, aqui, então, se a gente olhar aqui, por exemplo, as massas, então eu teria, por exemplo, no grupo aqui dos esmaltes, aqui eu teria o mais claro, seria o SI01, que seria um esmalte opalescente. Então os outros eu não consigo usar para cor clareada. Tem o TI2, que eu gosto muito, que daí já seria um transparente, ele realmente tem um efeito. Assim, tem dois materiais assim que para mim é fantástico dentro do grupo da Creation, que os outros materiais não têm. Um é esse TI2 e o outro é o PS0. Tá? A maioria das outras cerâmicas, principalmente se for produzido na mesma fábrica, tiver o mesmo conceito, muitos desses materiais vêm muito próximo, tá? Não são iguais, mas vêm próximo. Só que esses dois materiais, eles são exclusivos. E para mim é o único sistema que também tem esses materiais realmente com valor de branco. Então eu tenho outros sistemas que eu uso, mas eu não tenho branco. É um negócio impressionante, assim. Se você precisar de alguma coisa, um branco pérola igual PS0 não tem, e um transparente mais milk também, igual o TI2, também não tem. E esses materiais, quando você está fazendo, por exemplo, uma cor clareada, eles ajudam muito, eles dão um bom up no resultado geral do material. Bom, então esses são os materiais que eu tenho
como opção quando eu tenho aqui uma cor clareada, né? Então a BDA ali, fica bem próximo, por exemplo, de um BL3, tá? Dá para usar para um BL3, a BD0 ali seria um BL1 e a BDB seria ali um BL2, entendeu? BL2 daria para usar, ou essa O2 ou M3, enfim. Então, essas são as cores clareadas, são os materiais para as cores clareadas, por exemplo, da Creation. E aqui fica bem exemplificado aqui, por exemplo, a dentina opaca do A1, como que ela é saturada, se eu for comparar com aqui com as minhas dentinas de clareada, entendeu? Então, se eu preciso de dentina opaca, realmente eu tenho um problema. O OD43, como ele é saturado, se eu for comparar, por exemplo, com a dentina BDA. Tem o California White, eu não coloquei aqui, o California White é um pouquinho mais branco do que essas dentinas, mas também não é tão branco assim não, tá? Então, seria toda vez que precisar adicionar branco, eu já tive cores, por exemplo, clareadas que eu tive que fazer, que eu aplicava, por exemplo, as bleaches dentinas, que era a BDA ou a BDB, e na boca tava me dando um valor um pouco mais cinza, e eu uso um dequema, controlo bem a queima da cerâmica, tenho o forno bem aferido e tal, não tava entendendo esse acinzentamento, entendeu? E aí eu cheguei, comparei com a escala e comparei com o dente clareado da época que eu tava fazendo, que era um central. E eu percebi que no caso não estava cinzentando coisa nenhuma, mas que simplesmente o dente que a paciente tinha realmente tinha muito mais valor de branco do que o próprio material me dava. Então não estava tendo problema de contaminação, não estava tendo problema de acinzentamento, não. Só que eu estava tendo um problema que a cerâmica mais clara que eu tinha no meu kit de cerâmica não respondia e não correspondia à cor que o paciente tinha. E aí foi onde eu comecei a implementar essa técnica de usar, por exemplo, muito stain, muito pigmento white. E aí o Inova 9 ele é excelente para isso, além de ter fluorescência, tem realmente um valor, uma quantidade de branco muito intensa. E aí eu consegui clarear a dentina, na época, acho que era BDA mesmo, e aí realmente consegui resolver a cor na época, tá? Então, basicamente é isso. O esmalte, geralmente, quando eu uso, por exemplo, a cor clareada, eu vou usar um esmalte de cobertura que vai ser PS0, mais ou menos uns 20, 30%, num SI01. Então, porque eu quero a opalescência, eu quero essa cor de esmalte natural que os SIs têm, só que eu quero um pouco de perolado, e aí eu vou e coloco o PS0. Na verdade, essa proporção de PS0 para SI, eu uso quase como se fosse um coringa para todas as cores, mesmo quando eu vou fazer cor A1, porque também, sendo muito sincero, tem anos que eu não aplico cor A2, por exemplo, então pelo menos aí nos últimos 5 anos, a maioria dos casos que eu tenho feito tem sido sempre de B1 a 1 e tudo com alto valor, ou BL3, BL2, enfim. Tá? Então, o esmalte que eu uso assim como coringa no dia a dia é SI01 com 30%, 25%, 20% de PS0. Esse é o meu esmalte de cobertura. Eu uso também o PS0 na própria incisal, tanto no 57, no 58 e no SAB, que é o incisal para dente clareado. Então, geralmente, é isso que eu faço. E aí eu tenho os efeitos, né? Que é o SO10, o TI2, enfim. Aí eu já coloco outros efeitos que eu vou mostrar um pouco mais para frente aqui, tá bom? Então, aqui dá para perceber a diferença realmente se a gente for comparar aqui com a escala, a diferença aqui, o PS0 aqui, que você tem um PS0 para usar e ajudar como esmalte de cobertura, vai bem. Bom, vamos começar a ver uns casos. A parte de cerâmica era mais ou menos isso aí, não tem muito que se prolongar nisso. Eu vou depois demonstrar ali na prática ali como que eu estratifico em um central ali esses efeitos. Bom, eu faço muito trabalho sobre refratário, e aí eu sempre vou partir com um modelo alveolar, que é onde eu tenho, por exemplo,
essa parte de perfil de emergência, que vai, tanto já me ajuda aqui, por exemplo, no meu desenho aqui do perfil de emergência, no volume cervical aqui que eu preciso no caso. E esse modelo alveolar eu sempre trabalho com gengiva também, sempre com essa gengiva artificial. Eu não uso direto no gesso, então eu uso isso aqui da Gingifast. E aí eu tenho esses troquéis de refratários saindo desse modelo Geller, desse modelo alveolar, então eu uso muito. Então geralmente eu tenho aqui o original, tem um primeiro vazamento que é sempre em gesso, e o refractário, que é o dye material, que é o material refratário, geralmente eu uso da GC. Uma vez que eu tenho o modelo pronto, eu sempre vou dar uma queima, por exemplo, de wash, né, que é a primeira, é a queima que vai conectar a cerâmica ao refratário, e ao mesmo tempo é a queima que também vai selar o meu refratário para que eu não tenha porosidade, para que não seja para que eu tenha um selamento mesmo e na hora da aplicação o refratário não ficar sugando todo o líquido da cerâmica, tá? E aí às vezes eu dou 2 queimas, às vezes é uma queima, geralmente é uma queima. Se eu tô com tempo eu dou 2 queimas, que daí esse selamento fica, porque eu consigo fazer ele muito fininho. Eu uso geralmente a 80 graus por minuto, 980 graus, e mantenho 1 minuto a 980 graus e uso CLO. Então, feito isso, eu tenho uma boa queima de conector, e aí depois, a partir dessa queima de conector, eu começo a fazer a aplicação. Para fazer a aplicação, eu sempre trabalho com uma muralha de silicone, há muito tempo que eu já falo disso e mostro. Então, essa muralha de silicone de um enceramento, e aí esse caso em específico é a cor A1, mas o conceito para uma cor clareada seria o mesmo, e é um A1, por exemplo, com alto valor, e eu vou mostrar como que eu controlo isso. E aí eu venho, por exemplo, nesse caso, como eu tenho bastante espaço, embora é um caso de faceta, é um caso que teve aumento de dimensão, é um caso que teve um planejamento que proporcionou esse tipo de estratificação por ter uma quantidade de espaço fora do comum para faceta, vamos dizer assim. Então, aí nesse caso eu sempre começo com uma dentina opaca, porque eu preciso ter uma dentina opaca para controlar esses espaços onde eu tenho uma redução maior, não que eu tenha redução, mas tem uma perda maior da dentina, então eu preciso compensar essa opacidade que viria da dentina. Geralmente a dentina ela é mais luminosa do que a dentina que vem na cerâmica. Uma dentina natural geralmente tem um pouco mais de dentina opaca. E aí se eu tenho, nesse caso aqui, por exemplo, como a cor era A1, eu usei A1. Se fosse aqui uma cor bleach, eu teria feito aquela máscara. Então nesse caso eu usaria aquela máscara. Eu usaria, por exemplo, poderia ser o próprio A1 com 5% ali de white, do Innova 9, e mais ali uma proporção ali de 1 para 1 com alguma dentina bleach, por exemplo, o BDA. Então esse seria o que eu usaria, por exemplo, como máscara aqui, ou como fundo, como base. E aí eu tenho essa primeira dentina controlando ali a cor, geralmente do substrato, uniformizando a cor do substrato, equilibrando a luminosidade do caso. Aí depois eu já venho, por exemplo, sempre com um HT na cervical. Se fosse numa cor clareada, eu usaria o HT 51 com a dentina BL BDA, tá? Isso seria o que mudaria aqui. Então eu tenho aqui, faço a minha cervical com uma dentina, por quê? Porque eu quero já uma dentina que me faça a transição. No caso aqui do 53 é porque eu quero um transparente cervical um pouco mais avermelhado, quero também aqui a dentina já um pouco mais translúcidas, né? Porque esse laminado bem fininho, eu quero a margem aqui fazendo a integração aqui com o próprio remanescente, com o próprio preparo, com a linha de término, para dar aquele efeito camaleão e ter um mimetismo maior nessa região da cervical. Então eu sempre começo ali com essa dentina, né, já translúcida com proporção de 1 para 1. Então já uma dentina bem translúcida, ela fica com essa proporção de 1 para 1, ela fica praticamente uma translucidez de esmalte, mas com cor de dentina. A única coisa que muda é isso, e aí se eu preciso de um pouco mais de amarelo, ou de rosa ou vermelho, eu vou adicionando e vou brincando isso com os HT. No caso, uso muito o HT 53, porque ele dá essa cor um pouquinho mais avermelhada.
ou acastanhada que se tem na cervical por conta da cor da gengiva ali, então resolve-se bem, tá? E depois eu venho com a minha dentina pura, no caso aqui poderia ter sido a BDA, tá? Não mudaria nada, seria isso que eu faria. Uma vez que eu tenho aqui a dentina, já começa a equilibrar o volume, e ali todo o terço incisal, como ali eu já tenho, por exemplo, uma dentina base, eu sempre vou trabalhar com a dentina base mais opaca, então geralmente eu já viria com proporção de 1 para 1 com PS0 da dentina. Se fosse BDA ia ser BDA, BD0 ia ser BD0, mas meio a meio com PS0, por quê? Porque eu quero ganhar luminosidade, quero ter um pouco mais de translucidez, só que eu quero ter um esmalte que me dê esse valor de branco, entendeu? Que não acinzente, não quero muita translucidez aqui na situação, eu quero mais luminosidade. E aí para luminosidade eu preciso ter a dentina um pouco desaturada, só que eu desaturo com alguma coisa que contenha branco. Então, dessa forma eu sempre tenho os casos bem controlados e com alto valor no terço incisal. E aí uma vez que eu faço isso, eu copio aqui pela minha muralha. Aí começo a fazer aqui o meu cutback, começo a fazer o meu desenho aqui dentinário, meus cones dentinário, tudo com a mesma dentina. E aí uma vez feito isso, como eu tenho uma muralha, essa muralha ela me possibilita ter, por exemplo, uma visão mais tridimensional. Aí eu posiciono o meu SO10 sempre na proximal, vai ser isso aí, vai ser SO10. E aí uma vez que eu posiciono isso, eu tenho, por exemplo, uma vista mais tridimensional para posicionar os mamelões, os efeitos em cima, por exemplo, do meus cones dentinário, que já é uma massa de transição mais translúcida, que é essa proporção do PS0 com a dentina. E eu faço sempre tudo em uma queima, sempre. Bom, uma vez feito isso, posiciono meus mamelões, eu uso muito massa de mamelão pura mesmo, então eu uso bem dosado, uma quantidade bem pequena, e aí eu consigo controlar bem. Então eu controlo, por exemplo, os desenhos de mamelões em duas fases, né? Uma fase na primeira fase é onde eu faço os cones dentinários. E a segunda fase é onde eu posiciono realmente algum modificador. E aí eu uso muito esse MI61 aqui. E me dá um resultado legal. Tá? E aqui eu já cobri isso. Esse caso foi feito num curso na França. Então foi feito os 10 laminados em praticamente 8 horas. Eu comecei a fazer o caso no dia anterior à noite, terminei só refratário no dia anterior e comecei a aplicar o caso às 8h30 da manhã, e às 7 horas eu tinha os 10 laminados prontos. Então faltou alguma coisa aqui de foto aqui no dia. Mas geralmente aqui o que eu faço? Eu trabalho com luz e sombra, né? Então, nas proximais aqui eu tenho o SO10, aí geralmente aqui eu vou ter um 58, um 57, qualquer esmalte, qualquer incisal convencional. E aí se eu preciso de mais luminosidade também nessa incisal, porque às vezes eu quero mais valor, aí eu ponho também um pouco de PS0, e aí eu vou vir com uma aqui de esmalte, na onde eu tenho passagem de luz, eu vou vir com SO10 com CLO, ou às vezes até algum SI, um SI01, alguma coisa que eu queira mais. E aí eu trabalho sempre com transparência, translucidez. Então eu faço essa cortininha, que é no terço incisal, depois cubro aqui com complemento com algum pouco de esmalte tradicional também, 57, 58, 59, vai depender sempre da cor. E aí depois eu venho e faço a massa de cobertura, que é essa massa de cobertura aí, SI01 com 20% de PS0. Uma vez feita essa massa de cobertura, daqui eu tiro o dente 1 a 1, o elemento aqui 1 a 1, eu vou acertar os contatos e vou fazer a queima, tá? E aí, dente queimado, sempre procuro controlar bem essa questão da textura, né, da cerâmica, né, de como que eu quero que essa granulação da cerâmica saia, né? Por exemplo, que é aquele efeito ali de torrão de açúcar, mas com transparência, com translucidez. E aí eu começo o meu acabamento aqui, onde eu vou asperizar. A gengiva aqui vai me dar meu perfil de emergência, me dá o volume. A muralha de silicone aqui me dá, por exemplo, o meu terço incisal, me dá o desenho, o contorno incisal, que já estava feito já desde do começo, porque eu sempre uso essa muralha de referência. Faço o ajuste
E aí venho trabalhando as linhas, acerto as linhas de brilho, começo a definir aqui se eu quero um desenho, deixar ele um pouco mais triangular, um pouco mais retangular, enfim, venho trabalhando um pouco de torção também. E venho fazendo isso dente a dente, certifico que as linhas estão bem simétricas, né? E bem harmônicas. Uma vez feito isso, venho para a textura. Geralmente eu não uso essa broca, esse formato de broca, eu uso uma broca mais fina. Na verdade eu uso ela bem fininha e faço ali uma ponta ativa nela para fazer. Mas como isso era um curso e eu não fiz no meu laboratório, eu fiz em um laboratório, acabei ficando sem broca e acabei tendo que fazer a textura com essa broca. Mas geralmente a broca que eu uso é essa, mas eu só tinha essa para fazer textura, então eu acabei não usando ela porque fiquei com medo de me faltar para dar acabamento, porque geralmente eu venho, corto essa ponta, deixo essa ponta ativa e faço a textura com ela também. Então essa textura, por exemplo, ficou de uma maneira que ficou um pouquinho carregada, eu não gostei no dia, mas assim, cansado, já não tinha muito o que fazer. Bom, acertei o máximo que deu no polimento. Deixa eu tentar mostrar aqui para ver se dá para pegar os efeitos, se vocês conseguem ver aqui a parte de efeito, tá? Essa é a parte de efeito, então você vê ali, eu tenho ali os mamelões que eu tinha posicionado, tá aí, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um pouco melhor. Bom, feito o caso, tiro do refratário, tá aqui em boca. Consegue ver aqui a questão aqui, como que o mamelão ele fica bem tridimensional e bem preciso, da maneira que eu uso. Então, eu já uso esse padrão de estratificação há algum tempo. E isso aqui é no dia da cimentação, tá? Então, o caso foi feito aqui esses 10 laminados num dia e cimentado no dia seguinte, né? Essa era a situação inicial, né? Como que tava aí com os provisórios, essas coisas assim. E a situação final da cerâmica ali, feita no dia. Então, isso foi um caso de curso, fiz no curso com o DSD da França, que é um grupo que tem lá, que eu sempre dou um pulo lá. E isso foi em 2017. Bom, esse aqui já é um outro caso, um caso também bem mais longo. Esse aqui eu já não vou mostrar o passo a passo da estratificação, só vou mostrar essa questão do efeito, de como que, assim, que é possível conseguir essa parte esses efeitos internos, né, na estratificação. Lembrando que sempre eu faço em uma queima, tá? É muito raro, a não ser que eu estiver atrasado para alguma coisa, aí eu dou uma primeira queima mais suave e deixo para dar a segunda queima depois, um outro dia, mas isso é bem raro, tá? Bom, então esse aqui foi um caso feito também, aqui já é um caso antigo, um caso de 2012, feito com o meu grande parceiro aí do Brasil, Marcelo Calamita. E aí eu tenho sempre essas linhas de referências que eu uso nas aulas e tal, que eu já tenho elas, por exemplo, já bem inconsciente, né? Então sempre que eu estou desenhando um caso, todas esses guidelines de referência, eles já estão em mente, né? E aqui nesse caso, como é um slide pronto que eu já peguei, eu deixei só para exemplificar. E esse é o resultado também dos laminados em boca, um caso bem antigo, mas que dá para se conseguir bastante naturalidade também, tá? Aqui um outro caso, esse já feito com meu amigo Florin Cofá, um caso antigo também. Então tem aqui toda a parte do planejamento, mas a gente não vai precisar passar por essa parte. Vou dar uma pulada aqui. Hoje se usa muito esse tipo de preparo. Hoje esse caso já tem 5 anos também, e preparos aí de 0.3. Dá para se ver ali que é da situação inicial e o caso preparado praticamente o mesmo desenho, né? Então praticamente não mudou nada. E o caso em boca, tá? E aí isso é o que eu acho fantástico, por exemplo, nas cerâmicas feldspáticas, nas facetas laminadas, porque, e principalmente com preparos bem conservadores, né? Porque se a gente pegar e observar, por exemplo, esse laminado aqui desse lateral e esse canino que é natural,
Então você vê a integração, é uma coisa assim absurda que os materiais cerâmicos nos dão hoje em dia, né? E aí a Creation realmente sobra em qualidade para casos de refratário também, tá? E o caso pronto também é de 2013 o caso, então tem mais de 5 anos, na verdade tem 7 anos esse caso. Meu parceiro Florin Cofá. Esse aqui é um outro caso. Esse é um caso que eu já atuei como dentista, foi num curso em Amsterdã em 2017. E aí é a mesma situação, então planejamento, DSD, teve preparo e aqui a cerâmica já instalada. Também foi feito em 2 dias, isso que foi um caso de curso. E aí a integração face com as facetas e o sorriso, né? E aí essa questão do alto valor que eu consigo nos casos e a naturalidade, por exemplo, também na estratificação. É claro que é um conjunto, né? Além dessa questão da estratificação, tem a questão do planejamento, tem forma, textura, tem todo um conjunto que nos dá uma boa naturalidade nos casos. Eu considero, por exemplo, casos de facetas pela facilidade de integração, de mimetismo. Eu considero um trabalho simples, vamos dizer assim. Não acho um trabalho, não vejo como um trabalho tão complexo, uma vez que você domina cor e forma, como sendo, por exemplo, o caso de uma dentogengival ou alguma coisa. Por exemplo, esse é um caso complexo, também feito com meu amigo Marcelo Calamita. Esse caso já é de 2011 e aqui já é uma metalocerâmica também, dentogengival. E o resultado final aqui também, e sempre com alto valor, mesmo em metalocerâmica. Então, por exemplo, para mim um negócio que me frustraria seria se eu aplicar um caso e o caso estiver com baixo valor. Então eu sempre, quando isso aconteceu uma vez e já faz aí quase 10 anos, eu aprendi, e aí todas as aplicações que eu faço eu venho controlando o valor para que eu tenha alto valor. E aí se eu precisar baixar o valor ou controlar o valor, eu consigo baixar o valor. Então eu consigo colocar uma mistura de um cinza composto, que é aquele cinza do Baci, que é o vermelho, o amarelo e o azul. E aí eu consigo baixar um pouco o valor. Também posso usar um violeta, posso criar ali um azul com vermelho, faço um violeta, baixo o valor também. E eu posso usar até um stain cinza mesmo, se for o caso, muito controlado, eu consigo baixar o valor, mas eu nunca consigo aumentar o valor. Então as minhas cerâmicas eu já venho controlando sempre na estratificação para que eu tenha alto valor já na aplicação. Isso aí, na mesma também situação, é 1 a 1 com alto valor. Então, e esse caso eu já tenho quase 10 anos, então realmente já faz muito tempo que eu só trabalho com cores de alto valor. Tá? Um resultado bem legal, o paciente amou o caso, um caso bem antigo, é um dos casos que eu mais gosto. Aqui já é um outro caso, com meu amigo também Florin Cofá, caso antigo, tem aí também 7 anos mais ou menos, caso multidisciplinar. Teve aqui recobrimento coronário aqui, feito pelo Eric Van Doren. Onde a gente conseguiu equilibrar aqui essa parte aqui do perfil de emergência aqui do canino. E saímos dessa situação. Chegamos nessa situação. E aí, mesma coisa. Então aqui os inferiores são todos naturais. E de pré a pré, facetas laminadas. E também Creation, e ali com alto valor. Caso antigo. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Bom, aqui é um caso já dentro de gengival. Aqui eu já usei Creation GICT. Paciente sofreu um acidente, perdeu aqui os 4 anteriores. É uma paciente bem jovem. Recebeu 2 implantes. Eu sempre trabalho com essa opção de ter um DSD. Onde eu venho desenhando.
já para ter uma ideia do que eu preciso modificar de comprimento. Transformo isso num enceramento diagnóstico. Bom, espero que a internet aí esteja boa, não esteja com muito delay. Sempre uma muralha, sempre zircônia translúcida, tá? É muito raro, eu tenho que estar com um substrato muito enegrecido para usar uma zircônia opaca, mas eu sempre uso zircônia translúcida, e sempre essa muralha, que é para ter esse efeito aqui de tridimensão aqui, né? E aí, caso pronto, dentro gengival, acabei fazendo 2 laminados também nos caninos e a fixa dentro gengival de lateral a lateral com Creation ZICT. E aí o resultado, aqui está a transição da gengiva em cerâmica, da gengiva natural da paciente. Então hoje em dia a qualidade que a cerâmica nos dá para esses casos é uma coisa assim realmente absurda. Caso concluído, eu sempre gosto de ter, por exemplo, esse tipo de fotografia para uma das fotos que eu mais gosto, assim, que mostra se eu tenho naturalidade, como é que tá a situação com o paciente em repouso, né? Mas um paciente jovem, e disposição dental e harmonia lábio, sorriso, enfim. E inclusive a naturalidade do caso, se foi atingida, né? Bom, de casos era isso daqui, e de informação sobre o material era isso. A gente tem mais aí uns 20 minutos, eu vou mostrar ali, por exemplo, na prática como que eu conseguiria fazer, como que eu faço geralmente essa estratificação. Então, vamos lá, só para me acompanhar aqui. Espero que vocês tenham conseguido enxergar bem. Esse é o caso que eu vou usar aqui para demonstrar, para fazer uma aplicação. Esse 11 aqui, por exemplo, ele é uma zircônia monolítica maquiada, tá? Então ele não está estratificado, é uma zircônia monolítica maquiada. Por isso que ele não tem tanta profundidade. Esse 21... ele está com pouco preparo, né? É um caso de pouco preparo, porque como a gente tem a maioria dos casos hoje em dia, então não tem muito espaço. Zircônia translúcida. E aí eu vou dar só essa capinha aqui, que não cabe quase nada, tem menos aqui de 0,8 de espaço. Não cabe quase nada, só para conseguir realmente um pouco de efeito e um pouco de translucidez. Então, aqui a cor da zircônia é uma BL1, que eu usei uma BL1, maquiei, tá com ZIF já aqui, usei o Frame Shade da ZIF mesmo, Frame Shade NT. Maquiei com um pouquinho do Innova 2, que é um pouquinho de rosa aqui na cervical. E tá pronto para eu fazer a estratificação. E vamos lá. Vou colocar com um pouco de HT53 aqui na cervical, porque a minha zircônia é translúcida. Então vai com um pouco de HT53 na cervical. Nesse caso eu não preciso de dentina opaca, então não tem dentina opaca. SO10. SO10 para os proximais. Daqui a pouco acho que isso aí vai cair, não. Vamos ter que colocar alguma outra coisa. Bom, então nesse caso aqui...
Vou mostrar aqui como que eu faço uma cor assim bem controlada e com esse valor de branco, né? Então tô colocando um pouco de PS0 aqui no meu SAB. Vou usar aqui um pouco de PS0 também na minha dentina, meio a meio. Basicamente como que eu mostrei ali nos casos de felspático, de refratário. E é um caso que praticamente não cabe dentina. Mas a cor dessas zircônias translúcidas, ela realmente tem uma cor muito agradável. Então a estratificação realmente não precisa ser muita coisa. Bom, então, para começar, eu vou vir com SAB, reconstruindo toda a borda incisal. Aí nesse SAB eu já vou deixar aberto onde eu quero colocar meus cones dentinário. Então é uma estratificação bem simples. Eu só quero realmente conseguir bastante profundidade e naturalidade aqui. No próprio meu incisal aqui, SAB, eu já venho abrindo algumas passagens. Cervical. Eu venho aqui com minha dentina com HT 53. E muito pouco, tá cabendo aqui, sei lá, 0,2, 0,3. Então aqui, por exemplo, não vai caber talvez esmalte de cobertura, um translúcido, alguma coisa, mas ele já tem uma cor boa. Terminando de complementando aqui minha borda incisal. E agora minha dentina, que é uma capinha muito fina também. Então isso, agora eu já vou vir aqui com o meu SO10. Tá indo em cima aqui do meu Bom, do lado do meu SO10 aqui, eu abro uma janelinha, uma passagemzinha. E aí já vou vir com a minha dentina com PS, criando aqui já meu cone dentinário aqui. Já um pouquinho mais curto. E com passagem de luz já. Agora eu vou fazer a mesma coisa na proximal aqui na distal. Então é SO10. Podia ser SO10 com CLO, SO10 com OT. Nesse caso, como ele já me dá uma cor bem bonita, ele tá puro. Às vezes eu coloco ele com pigmento também. Às vezes eu azulo ele mais um pouco. Mas não foi o caso aqui. Tenta aproximar bem, Renan, pra ver se quando se conseguir. Bom, espero que vocês estejam conseguindo tanto ouvir e enxergar aqui a parte dos efeitos. Entender. Eu precisava estar usando uma câmera mais profissional, mas vai ficar para uma próxima isso. Cone dentinário de novo, que é PS0 com dentina, com dentinário levemente mais curto.
passagem. Então, na verdade, eu só venho bloqueando aqui e fazendo aqui o que eu preciso com esse cone dentinário, né? E ele é bem fininho também. Vou usar aqui, ele é só uma massa de mamelon. A massa de mamelon vai ser o MI61. E aí eu venho com ele muito pouco, posiciono aqui. Vou colocar até um pouco de pigmento para ficar mais visível ele. Bom, efeitos colocados. Agora eu venho com aquela cortininha. Quer tentar mostrar os efeitos aí? Um pouco mais perto, ver se... É que eu não tô conseguindo ver ali no outro por causa desse delay da internet. Grande Jorge Berghini, um abraço, velho amigo. Bom, e agora venho aqui cobrindo onde eu tenho a parte do mamelon. Tá com incisal. E eu venho fazendo aquele efeito luz e sombra, que é basicamente transparência, translucidez, transparência, translucidez. Aqui tem que entrar pela aquele dali, né? Foi? Boa. Deixa eu só entrar por esse aqui. Você tá acabando energia já. Tá com um delay, um pouco de delay. Bom, boa. Estamos de volta. Vamos lá. Bom, aqui agora eu misturei um pouquinho também de CLO no meu SO10. Bom, aí o que eu geralmente que eu costumo fazer aqui também é o que? Às vezes eu venho, abro mais um pouquinho aqui se eu preciso. Agora eu vou reconstruir toda essa borda aqui em sisal com SO10 mais CLO. Como eu já tenho aquela cortininha feita, eu quero essa bordinha aqui bem transparente. Então ele me dá uma transparência, uma translucidez bem natural aqui. E sempre já um pouquinho mais alto, né? Tipo, pelo menos aí
Vou usar PS0 puro aqui nessa área de reflexão. Essas áreas mais luminosas aqui nas áreas de brilho aqui. E um pouquinho aqui nessa parte do terço médio. Bom, feito isso, só preciso agora da massa de cobertura, colocar halo e ele tá feito. O volume já tá bem próximo, já não cabia muita coisa mesmo ali. Bom, massa de cobertura aqui tô usando SI01 com PS0, como eu mostrei. Uma capa muito fina. Intersticial, eu quero colocar um pouquinho de efeito. Isso aqui é HT53 mais HT51, porque a cor é clareada. Se não fosse, seria HT53 puro. Um pouco de PS0 aqui em alguns ângulos no terço incisal, na borda incisal. Fazendo aqui o contorno. Poderia estar com um pouquinho de essence branco, né? White. Poderia. Para fazer o halo, vou usar os 53 que já tá com 51, meu MI61 e um pouco de PS0. Vou misturar esses três aqui, então vai ficar uma massa, um creme não tanto opaco. No caso do MI61, dá uma boa massa de halo. E já vou deixar o halo pronto aqui. Bom, aplicação pronta, só preciso fechar aqui com a massa de cobertura, queimar, e depois eu faço a foto e deixo no History. Bom, agora eu tô cobrindo, tá? Então, não sei se eu lembrei de falar esse passo, mas era massa de cobertura aqui SI com 30% de PS, 0. Bom, pedi pro Renanzinho só dar um zoom aqui agora. Para queimar. Depois que sair eu vou
só texturizar, dar um glaze, mas para não ficar tomando tempo de vocês, eu deixo a postagem do caso no meu history. Ou hoje ou amanhã, mas vai estar. Eu não sei se eu espero isso sair do forno. E tá, caso aplicado, um pouquinho mais de volume. Só ali para compensar ali o que vai contrair. Tá? E agora eu vou tirar ele daqui para fazer a queima. Quando eu estiver colocando aqui, você filma aqui também, Renato. Tô colocando no programa. Bom, programa aqui é programa 16CT, então eu vou queimar isso a 910. Como eu sempre tirei uma queima, geralmente eu deixo no mínimo 6 minutos, né? De 5 a 8 minutos, mas o ideal é 6 minutos. Então deixa eu ver aqui como que tá meu programa. 16CT. Primeira de dentina, pré-secagem. Deixa eu ver aqui. Não vou queimar aqui. Não uso pré-secagem, só que eu preciso atualizar o programa. Então aqui eu vou colocar no DZIF mesmo. Dentina. 5 minutos de fechamento, vou colocar 6 minutos. Eu sempre começo com temperatura ou a 300 ou a 400 graus. Esse aqui, se eu não me engano, tá começando a 300 e pouco, tá? Então eu nunca começo com 500 graus, eu começo no máximo a 400 graus. Elemento unitário ali, então pode ser 45 por minuto mesmo. Temperatura aqui, 910. Tempo de manutenção 1 minuto. Aqui tá com um tempo de abertura de 5 minutos, mas é porque eu tenho um programa já que fica para fixas, né? Então como não é fixa, 0 abertura. E pronto. Um programa de 22 minutos. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos por terem acompanhado. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu deixo no history. E depois é só mandar também inbox aí, caso tenha alguma dúvida sobre
o passo a passo, a estratificação, enfim, alguma coisa que a gente tenha conversado, e vai ser um prazer estar respondendo para vocês, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom. Valeu, tchau, tchau.